Então, bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais uma segunda poderosa, né? Poderosa para a gente energizar a nossa mente de uma maneira incrível, né? Estamos aqui nesse mês de fevereiro e realmente é uma bênção, né? Esse negócio que a gente participa. Mari, sua maravilhosa, você arrebentou, né? Todos nós aqui nessa organização, nessa equipe. Ademir, obrigado por tudo. Que equipe maravilhosa, gente. Se vocês vissem os bastidores, acho que vocês ficariam tão emocionados quanto os palestrantes do palco. Como é incrível quando junta um time ali, umas 100 pessoas, você pede uma coisa, todo mundo atrás da solução, e quando a gente vai ver, é praticamente um milagre se resolvendo atrás do outro, porque em questão de minutos a gente resolvia muitas coisas, né? Que evento ao vivo tem todo esse. Como é que eu vou dar? É desafiador, né? Então, realmente, só acontece porque realmente é uma equipe maravilhosa. Então, às vezes, a gente vê todas as coisas que brilham no evento da Herbalife, né? E o time que trabalha realmente brilha demais, toda a equipe organizadora. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Se eu não chamar o nome de vocês, meus queridos, vocês me desculpem, porque realmente aqui sem óculos eu não enxergo nada, vai entrando, mas enfim, uma ótima segunda-feira maravilhosa a todos vocês. Vamos começar aqui falando do quê? O que a gente faz aqui todas as segunda-feiras? A gente faz o principal, como muito bem foi falado com esse brilhante treinamento que nós tivemos, um presente que foi a Angélica Cruz. Não vou falar sobre ela hoje, porque amanhã a gente vai ter um pós-FSL online para falar das coisas do FSL, mas realmente assim, é uma coisa que para mim eu sempre prezei muito, que é cuidar da nossa mente. O trabalho em si, ele não é nada se a gente não tiver a nossa mente boa, se a gente não souber para onde a gente vai. E ficou tão claro esse final de semana, é tão bom lapidar isso, né? Em todas as áreas, seja do trabalho, seja porque a gente acredita, seja porque às vezes no dia a dia a gente pode estar se auto-sabotando e nem repara que a gente às vezes faz o mais difícil. Se você perguntar para mim, né, vou fazer 22 anos de Herbalife e eu já vi pessoas tão talentosas, incríveis, que eu tinha certeza que iam virar presidentes da Herbalife saindo. E eu já vi outras que não tinham talento nenhum, tipo assim, muito limitadas, com muitas dificuldades, que não desistiram e chegaram e falaram: nossa, lembra essa pessoa, olha onde ela tá, olha como ela cresceu, olha como se desenvolveu e tem um grupo incrível. E se a gente entende essa combinação, a gente tira muitos fardos da nossa cabeça, né? Primeiro que você não tem que ser o cara, você tem que ter os caras na sua organização. E isso é muito profundo. É por isso que a gente tem que se lapidar toda hora e cuidar muito bem do nosso ego. Porque a gente só cresce, os maiores líderes da Herbalife, se você pegar todos os royalties, seja os maiores do Brasil ou seja os maiores do mundo, às vezes você vê uma pessoa ali, nossa, aquele é o top do país dele lá, né? E aí você vê outras pessoas muito mais talentosas de palco, né? Às vezes com muito mais habilidades, que não são o maior PIN daquele país, ou daquele STS, né? Vamos fazer do ponto grande para o pequeno, ou daquele sistema. Aí você pensa, como aquela pessoa tem os melhores resultados se ela não é tão boa líder? Você já pensou isso alguma vez? Você já pensou assim? Você já foi em algum STS? Seja sincero para mim, que você olhou alguém no palco, você falou assim, nossa, mas eu, assim, com toda humildade, eu sou melhor que essa pessoa, assim, por que que eu não tenho esse resultado? Você já se perguntou isso alguma vez, quando você viu um grande cheque, um grande PIN, por que que eu aqui não tô com essa vida? Não numa comparação ruim de não querer que a pessoa esteja lá. Sabendo que você pode também, tá vendo? Eu já muitas, né? E eu vou explicar. E realmente você tem razão, Ju. Você realmente era melhor que essa pessoa. Você realmente era, porque você consegue fazer uma autocrítica legal. A diferença é que essa pessoa tem um time maior que o seu. Essa pessoa tem o time maior que o seu. Então, quando você entende que não é só você, nós somos uma porcentagem, nós somos a ponta do iceberg. Nós temos que ter as pessoas. Então, os maiores cheques são aqueles que conseguem ir tendo as pessoas na primeira linha. Né? E tendo as pessoas na primeira linha também não tem nada a ver com a gente. É claro que a gente quer dar exemplo, é claro que a gente quer ser as grandes pessoas. Isso faz parte do nosso negócio, procurar darmos o nosso melhor, mas não é a questão de não tem a ver com a gente ser o melhor da equipe, porque cada um tem uma habilidade para uma coisa, cada um se desenvolve numa coisa, que não é uma empresa de competição, né? É uma empresa de união de forças. Então, se você entender que quando você acha o líder de verdade, quando você até anota isso, quando você acha o líder de verdade, quem aqui conhece pessoas, o cara pode ter o pior patrocinador do mundo. Se ele é bom, ele faz. Com o patrocinador, sem patrocinador, se o patrocinador sai, se o patrocinador desiste. Então, qual é o nosso papel se a gente quiser ser o cara na Herbalife? A gente precisa, que foi muito bem claro esse final de semana, como nunca. A gente precisa
procurar as pessoas, fazer o melhor que a gente puder e fazer os números, porque quando a gente faz os números, a uma hora a gente acha, né? E eu vi um treinamento, vi muitos, tá? Treinamento do Jorge Della Concepción, que eu sou muito fã dele, eu adoro a maneira que ele faz o negócio, o casal, por quê? Porque ele fala dos princípios de Mark Hills, ele não é um consultor Nutella, apesar que ele é jovem, o negócio dele é usa e vista e falha, ele é básico, ele fala do Jim Rohn, ele fala dessa essência da Herbalife. Até para mim, eu acho que são um dos principais motivos pelo qual ele cresce tanto. Ele é extremamente herbalizado e é o que ele faz com a equipe, né? O que ele fala é o seguinte: quando perguntam por que eu tenho tantos líderes no negócio, qual que é o meu segredo de desenvolver líderes, ele sempre falou: é porque eu procurei mais. Quem tem o maior grupo é porque procurou mais, é porque prospectou mais. Na lei dos números, não existe alguém que tem um talento para desenvolver mais líderes, porque isso depende da outra pessoa querer. Você vai fazer a sua parte, mas o outro tem que fazer a parte dele. Então, quando a gente tira esse peso de cima da gente, a gente vai procurando ser o melhor que a gente pode, mas a gente faz os números. Faz sentido para vocês? Então, isso aí para mim ficou, sabe, é uma coisa incrível da Herbalife. Para fazer os números, são bloqueios mentais, porque aí você fica pensando como é que vai ser para você não desistir, para você manter a constância, para você continuar fazendo, para você colocar ali sua agenda diária e cumprir. Você está o tempo todo ali brigando com a sua mente, né? O tempo todo ali brigando com a sua mente. E tenho muitas frases por ter tido a felicidade de ser treinada pessoalmente pelo Jim Rohn, né? Quando eu entrei na Herbalife, Mark Hills, infelizmente, já tinha falecido, mas Jim Rohn era vivo, né? Então tive vários treinamentos ao longo de vários anos ainda com ele vivo, pude aproveitar, me qualifiquei para todos os treinamentos do Jim Rohn desde que eu entrei na Herbalife. Isso foi uma coisa muito boa, feliz da minha parte, muito inteligente, porque aí eu aproveitei tudo que deu, né? Enquanto ele existiu aqui na Herbalife. E existia uma frase, assim, tem muitas frases dele, mas é uma que vai caber aqui agora, que ele fala assim: quando você tiver a dúvida entre dois caminhos, sempre escolha o mais difícil, que normalmente é o correto. Olha que frase, ela é muito profunda essa frase. Quando você tiver na dúvida entre dois caminhos, na dúvida, sempre escolha o mais difícil. Normalmente é o correto. Por quê? Porque nossa briga mental, a gente sempre fala aqui, né? A nossa mente, o papel dela, assim, o instinto de sobrevivência da nossa mente é manter a gente na zona de conforto o máximo possível. Máximo possível. Por quê? Para a gente não correr riscos. Por quê? Porque nosso instinto é de sobrevivência, né? É por isso que o trabalho para você chegar na sua melhor forma física e tudo mais é um trabalho mental. Porque o instinto de sobrevivência requer alimento. E a sua mente vai sempre te mandar comer. Ela quer armazenar gordura para os tempos difíceis. Ela tá ali. Então, a gente está numa briga interna constante, né, sobre isso. E sair da zona de conforto, eu dei o exemplo da comida, mas poderia ser em outras áreas, é um risco para a mente. Então, ela não quer que a gente corra riscos de nada. E se a gente tem esse entendimento claro, a gente sabe o quanto a gente precisa do desenvolvimento pessoal diariamente. Né? A nossa mente quer manter a gente, quer dizer, ela não quer que a gente fique pobre, mas ela precisa manter as ações que ela quer que a gente tome para a gente não correr riscos vão atrair pobreza, né? Porque ela não quer movimento, ela quer inércia. Né? Essa é a questão. Então a gente precisa ali estar brigando o tempo todo ali com a nossa mente. Ela não quer gastar energia, ela não quer nada disso. Ela quer que a gente fique o máximo parado possível, o máximo dormindo possível, o máximo descansando possível. Né? Não quer que a gente faça esforço mental ou esforço físico. Então a gente precisa todo dia estar desenvolvendo a nossa mente, né? Como a gente desenvolve os músculos e eles atrofiam na mesma velocidade que você para de ir para academia. Se você para de ir para academia e dependendo de 5, 6 dias você vai de novo, dói tudo de novo, você perde o músculo rápido, a mente é a mesma coisa. Você pode ter lido um livro 20 anos atrás, 10 anos atrás, quando você entrou na Herbalife, e se você não é suficiente. Você precisa manter se aprimorando todos os dias, porque todos os dias a gente recebe muitas informações e a grande maioria delas é negativa. Então, é um alimento diário. Eu sempre falo isso, eu me alimento diariamente de comida, de hidratação e me alimento todos os dias de livros específicos, também não é qualquer um, senão acaba mais tirando a gente do foco, mais atrapalha do que ajuda, né? E também áudios e muitas coisas relacionadas ao negócio, né? Mas enfim,
é a parte espiritual, né? Porque, enfim, ninguém quer ser vazio, né? A gente precisa do espiritual também. Então, enfim, maravilhoso isso, né? Então, por isso que a gente está aqui todas as segundas-feiras, porque se fosse só vender e recrutar, quem acha que teria pelo menos umas 100 vezes mais presidente? Se fosse só isso, só fazer o trabalho, se não precisasse trabalhar a mente. Não, tem todo um desenvolvimento para você ter uma retenção, tem todo um trabalho mental que a gente faz junto, né? É junto. É um trabalho simples de fazer diariamente, muito simples o trabalho da Herbalife. Tão simples de fazer quanto de não fazer. E é um trabalho de domínio mental. Domínio e desenvolvimento mental, todos os dias. É uma coisa que a gente tem que trabalhar muito dentro de nós. Então, você vai num evento como ontem, você pode ter certeza, sua mente ouviu muitas coisas legais. Daquelas coisas todas que você ouviu, que você ficou tocado, né? Quem aqui nunca foi num evento e falou agora vai, agora vai, agora vai, passou um tempinho e não foi, e você tinha certeza que ia. Mas você não estava se enganando, você realmente tinha certeza. Só que daquelas coisas todas que você tinha certeza que você ia fazer e que você ia pôr em prática, aquelas que doem, o cérebro vai dando um jeito de ir fazendo você esquecer, porque ele está no mecanismo de defesa dele. Então é difícil, é um trabalho de contramão diário ali todos os dias que a gente faz, mas realmente é uma coisa que é muito gratificante, né? Eu me lembro, né, que o maior objetivo meu para chegar à equipe de presidente, de verdade, assim, não é demagogia. Eu queria ser como os presidentes. Porque eu sempre admirei muito a maneira que eles falam, a maneira que eles treinam. É claro que eu queria tudo, todo o pacote completo, né? Eu queria o dinheiro, o glamour, o conforto, todo o pacote maravilhoso que a gente tem quando chegar à equipe de presidentes. Mas eu queria ser como aquelas pessoas. Porque muito mais importante do que você ganhar US$ 1 milhão, sabe o que é? Não é ganhar dois, é valer US$ 1 milhão. Porque quando você ganha US$ 1 milhão ou US$ 2 milhões, você pode ganhar e você pode perder. Porque dinheiro vai, dinheiro vem. Quando você começa a valer US$ 1 milhão, se você perder, você recupera tudo de novo. Quantas histórias a gente já ouviu de pessoas, ficou arrepiado de ver, né? Não só na Herbalife, pessoas com uma cabeça grande, uma mente uma vez expandida, nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, se você trabalhar todos os dias para expandir, para ter esse valor, levar esse valor para o mercado, não tem como. Você volta para a sua origem. E o contrário também é verdadeiro. Se você está aqui na Herbalife e por algum motivo, entre aspas, deu uma sorte de ter um mês bom, ganhar mais, ou por um período trocou de PIN, se você parou de se desenvolver, se você parou de crescer, se sua atitude era boa e depois fica ruim, a mente volta para o bolso original da sua cabeça. Então, ele tanto serve para cima quanto serve para baixo. Exatamente, por isso que muita gente que ganha na loteria perde o dinheiro rapidamente, por isso que muita gente que ganha um Big Brother da vida, se a pessoa não está preparada, fica sem dinheiro de novo, dá um jeito de gastar. Por quê? Porque se você colocar, nós somos como se fosse um recipiente, né? Se você é um recipiente aqui, qualquer, um copo, se você, a gente ouviu isso da Angélica, né? A gente ouve aqui, mas ela deu esse exemplo no evento também. Se você pegar um copo de 300 ml, você jogar 1 litro de água, o que que acontece? Ele vai transbordar e vai ter água suficiente para o tamanho do recipiente. Não importa quanto você jogue de água lá, vai transbordar os outros 700 ml para ficar exatamente os 300 do copo. E Herbalife é a mesma coisa. Por que Jim Rohn sempre falou muito sobre trabalhe mais duro em você mesmo do que no trabalho? Por que ele falava isso? Porque é só para a gente ter crescimento pessoal? Não, é tudo. Mas por que a gente tem que trabalhar duro na gente? Porque aqui na Herbalife está jorrando dinheiro. São milhões de dólares. O dia que você for no bônus anual, gente, meu Deus do céu, você vai no ônibus, você vê aqueles milhões de dólares distribuídos numa noite, que você vê ali, meu Deus, até dor de cabeça de tanto dinheiro que você vê ali rapidinho, né? US$ 100 mil aqui, US$ 200 mil aqui, e depois US$ 1 milhão de bônus anual, gente, o 14º, né? 13º, sei lá, das pessoas. Aquela loucura de dinheiro, fora o que eles ganham por mês. O dinheiro tá aí para todo mundo. Porque a Herbalife está aumentando o faturamento dela ano a ano e 1% ela pega e dá para os top distribuidores, fora o que eles ganham. Então, se o nosso recipiente for do mesmo tamanho sempre ou menor, a Herbalife pode jogar o dinheiro que quiser, não vai caber, vai transbordar no seu recipiente. Então, para que a gente realmente aproveite a onda de crescimento, para que a gente aproveite para poder
ter uma vida melhor, para que essa abundância chegue na nossa vida, a gente tem que trabalhar todos os dias para aumentar o nosso recipiente. Porque quanto maior ele estiver, mais vai chegar. Faz sentido para vocês, gente? E isso, assim, parece que é uma filosofia, mas às vezes, quando a gente faz reflexões profundas do nosso dia a dia, com algumas coisas do nosso comportamento, a gente começa a perceber o quão verdade isso é na nossa vida pessoal, tá? Porque o objetivo aqui, a gente vê que bacana a vida do Vinícius, a vida da Angélica, a vida do Henrique, a vida da Cris e do AJ, a gente vai vendo a vida de todo mundo, a gente vai ver todas aquelas pessoas maravilhosas ali, e seja do Brasil ou seja pelo mundo, a gente sai se inspirando. E aí isso não tem nada a ver com as outras pessoas. É para que isso faça sentido para acontecer na sua vida, para que aconteça na vida de cada um de nós aquele nosso objetivo. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa dia a dia trabalhar duro nisso. Ah, mas eu não tenho mais tempo. Que horas eu vou ler? Que horas eu vou me desenvolver? Eu já trabalho muito. Desculpa, você não tem menos tempo do que as pessoas que estudam muito e que se desenvolvem muito. Porque todo mundo aqui tem só uma coisa que a gente tem em comum: 24 horas. Eu, você, a Angélica, o cara mais, o Elon Musk e o mendigo da rua. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. A diferença é o que a gente faz com as nossas 24 horas diárias. Como a gente divide esse tempo. Aonde a gente coloca a nossa lista de prioridades. E se vocês estão acostumados a ouvir o áudio do Salazar, né? Eu traduzi ele lá. Ele fala muito bem. A que coisas você dá o valor de 1 e a que coisas você dá o valor de 100. É assim que a gente vai definir o nosso dia, pela nossa lista de valores, para aquilo que é mais importante. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou fazer o que não é importante. Você vai fazer o que é importante para você. Mas às vezes o que você faz, o que você dá importância de 100, talvez para uma pessoa bem-sucedida na Herbalife, né? Isso tenha valor de 1. E algumas coisas que no seu dia a dia, na sua lista de prioridades, você está dando valor de 1, talvez você teria que estar dando um valor de 100, que é o que ele fala, o sistema de valores, se tiver invertido e não tiver com uma pessoa de sucesso, tem alguma coisa errada. Então, assim, é claro que a gente não desenvolve tudo de uma vez, a gente escolhe algumas coisas para melhorar. E o objetivo, quando a gente vai num evento grande como ontem, é pegar de tudo aquilo que a gente ouviu, quais dessas coisas eu vou aplicar agora? Né? Tenha consciência que ninguém vai de uma vez, porque tem todo um desenvolvimento. Não, essas aqui eu vou me concentrar nessas. É por isso que eu falei que o último livro que eu li de 2024 foi A Única Coisa, e o primeiro que eu li de 2025 também foi A Única Coisa. Eu li de novo, eu estudei de novo, porque a gente precisa ter a única coisa de cada coisa, porque senão, gente, a gente fica muito perdido. E aí, em vez de ajudar, mais atrapalha. Se você quiser colocar em prática tudo que você viu, pegar todos os painéis e falar, eu vou implementar isso aqui que eu ouvi da Márcia e do Maurício, isso aqui que eu ouvi do Alexandre e da Letícia, isso aqui que eu ouvi do Luciano, isso aqui que eu ouvi da Angélica, fica muita coisa, não dá para fazer tudo, entende? Só você sabe da sua realidade, quais das coisas são possíveis e que você está disposto a fazer para encaixar na sua rotina para fazer agora. Mas uma coisa de trabalho que você vai escolher não pode ficar de fora. Qual o horário do seu desenvolvimento pessoal? Eu tive que escolher acordar 1 hora mais cedo. Por quê? Porque não tinha jeito. Não tinha jeito de eu encaixar lá o livro, o áudio, estudar a Bíblia, tudo mais com a minha rotina atual, né? Eu tenho uma rotina de consultora da Herbalife, uma rotina de mãe, eu tenho uma criança, eu tenho um pré-adolescente, marido, casa, tudo. E eu quero que as áreas ali todas, cada um com o seu desafio. Para mim era muito mais fácil fazer Herbalife, óbvio, sem filhos. O meu dia estava muito mais no foco aqui, né? Só que dentro das minhas listas de prioridades está ser uma mãe presente. Então, até um remeleixo todo para que tudo se encaixe e que nenhuma área fique de fora. Então, preciso arrumar mais horas para o meu dia, para poder ter tempo de qualidade com as crianças, o tempo de qualidade com o meu marido, o tempo de qualidade que minha casa precisa de ter a dedicação, não importa se eu tenho ajuda, se eu tenho funcionário ou não, tem ali o papel dona de casa, e aí eu tenho que ter a minha agenda quando tem semana de provas, porque meu filho precisa que eu estude com ele. Gente, incrível. Gente, eu estudo mais agora do que quando eu estava na escola. Ele não sabe que eu não estudava, né? Eu não falo, porque tem coisa que a gente não mente, mas o que é importante não dizer
É importante não dizer, ele não precisa saber o tipo de aluna que eu era. Mas é incrível, gente. Eu tenho que ficar lá estudando com ele. Não são todas as matérias que eu gosto, algumas eu gosto, né? Eu gosto de português, eu gosto de inglês, eu gosto de história, eu gosto de geografia, mas física, química, matemática, ai, Jesus Cristo. Mas, enfim, cada um com seus problemas, né? É isso que a gente tem que ver. E colocar na sua agenda tudo, para que você chegue no final do dia e você durma. Ah, mas aí você colocou tudo na agenda. Já aconteceu muitas vezes de eu colocar tudo na agenda, não dá certo de fazer tudo e ainda terminar o dia exausto. Óbvio, né? Aí o que eu faço? De novo, ajusta a agenda de novo. Ajusta até que ela fique mais ou menos confortável. Não vai ficar 100% confortável. Algumas vezes a gente dá conta de mais coisas, outras não, tudo bem. A gente vai ajustando. Mas é por isso que é muito importante a gente ter o foco. O foco faz com que, com menos trabalho, você seja muito mais efetivo nas coisas que você precisa. Então, você não pode perder o foco, né? O foco principal. E o foco principal do nosso negócio é a prospecção. Ponto final. Não tem outra coisa mais importante do que a prospecção. E o nosso negócio de marketing multinível é feito com pessoas, com o grupo. Então, tem que ter coisas na sua agenda diariamente que envolvam essa atividade. É importante que ela exista, né, na sua agenda. E tem outra coisa, às vezes por isso que é importante o desenvolvimento pessoal, porque eu sempre aprendi que uma coisa também muito séria é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. E as pessoas têm uma tendência não estou falando aqui, tá, gente? Não é uma indireta para ninguém. Eu vou falar as pessoas no geral, tá? Porque eu estou compartilhando com vocês algumas coisas que eu já vi em anos de negócio, então não é nada pessoal com ninguém. Mas a gente também tem algumas coisas que a gente tem que tirar algumas amarras. Porque assim, se a gente quer ter ganhos extraordinários, nós temos que ser pessoas extraordinárias. E o que é extraordinário? Ordinário significa comum. Eu já falei isso aqui, não é um xingamento. Você ser uma pessoa ordinária é uma pessoa na média. Extraordinária acima da média. Do mesmo jeito que eu falo, ser ignorante não é um xingamento. Eu sou ignorante em algumas áreas. Ignorante é ignorar alguma coisa. Então, o que significa que eu quero dizer nesse ponto? Isso é uma coisa muito importante para nós brasileiros, tá? Brasileiros, porque agora a gente está falando de mentalidade. Nós temos uma coisa chamada jeitinho brasileiro. Ah, mas eu não tenho. Não, nós somos frutos do meio. Talvez você tenha em níveis menores, mas todos nós temos. Porque a influência, infelizmente, a gente pega. A gente tem um grau de comparativo diferente, né? Então, o brasileiro tem esse contexto. Isso não é só do brasileiro, que se eu explico para vocês profundamente, isso está totalmente ligado com riqueza e com pobreza. Essa mentalidade do jeitinho brasileiro de querer levar vantagem, de querer fazer coisas para você e não para os outros, que você fica ofendido se fazem para você, mas não liga de fazer para os outros, né? De novo, como eu falei, não é uma indireta para ninguém. Você tem que entender essa realidade, a gente só melhora o que a gente entende, né? Então a gente tem que entender isso. Ela é gritante quando você vai para outro lugar. Porque quando eu fui morar em Portugal, eu entendi claramente na prática o que é uma mentalidade de terceiro mundo, o que é uma mentalidade de levar vantagem, com o que é uma mentalidade correta de primeiro mundo. Você vai inserido no meio, você sai de um e vai para o outro, é gritante. Você percebe muito melhor do que quando você está inserido. Tipo, você receber a conta do restaurante e ela vir errada para menos e você não reclamar que tá errado. Olha, você esqueceu de cobrar aqui, ó, moço, tá faltando um suco, tá faltando uma água, o prato tá errado. Por que que o brasileiro não acha isso errado? Por quê? Porque macaco vê, macaco faz. É instintivo. A gente vê ao redor. É mais forte que a gente. De novo, não é uma indireta para ninguém. Eu dei um exemplo, eu poderia dar N exemplos. Em algum deles você ia cair, porque você é brasileiro. Porque você está aqui. Alguns são mais graves e cada um com o seu limite. E tem coisas que você já nem percebe mais. Tem coisas que ficaram tão naturais como óbvias, né? Achar um dinheiro na rua, sei lá o quê, né? Enfim, poderia falar, né? E a gente ficaria aqui em N situações, né? Então, por exemplo, né, a gente tem que tomar muito cuidado para ser extraordinário e não cair nessas armadilhas dentro da Herbalife. Né? Isso é muito forte na parte do recrutamento.
quando a gente faz alguém para o negócio, ou faz algum cliente, ou invade um lugar de outra pessoa. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Coisas são genéricas às vezes, mas assim, chama-se ética de moral e ética de direito. Tem coisas que a Herbalife permite na ética escrita, mas elas não têm nada a ver com a ética moral. E a moral, cada um tem a sua. Mas ela pode ser melhorada, ela deve ser melhorada e ela deve ser aprimorada, porque aqui na Herbalife, a longo prazo, a coisa que mais vai importar para você, porque uma hora você vai crescer no plano de marketing, é a sua reputação. É o que as pessoas falam de você quando você não está perto. É saber que pessoas sabem, têm certeza que tais coisas você jamais faria. E tem que ser muito claro, porque isso faz parte de quem você é, da sua essência, da sua autenticidade. Então, por exemplo, tem pessoas suficientes para todo mundo, você tem que entender isso. Mas você não tem suficiente tempo para você recuperar uma reputação. E pode acontecer, de novo, cada um aí faz a sua reflexão moral, que algumas vezes você fez algumas coisas que você não achou tão legal que você fez, mas você pode mudar isso. Por quê? Porque a gente pode se lapidar. A gente não é uma árvore que está enraizada no lugar. Poxa, eu já fiz isso. Eu tô aprendendo a mudar. Acho que eu vou conviver com pessoas que são mais assim, que aí meu senso de moralidade vai ficando um pouco diferente aqui, hein? Não é? É importante isso. É importante a gente entender isso. Isso faz diferença no seu cheque no futuro. Isso faz diferença entre o seu cheque temporário e o seu cheque futuro. Isso faz diferença no que eu falei entre ganhar US$ 1 milhão e valer US$ 1 milhão. Parece aqui, às vezes, né? A gente tem uma coisa que entra no nosso subconsciente, e eu não gostaria de entrar em temas polêmicos, como, por exemplo, a política, mas dá uma pequena impressão de que quem leva vantagem, né, quem dá um jeitinho, que os mais espertos ganham mais, né? A começar pelo todo tipo de roubalheira que nós temos na nossa política. Mas assim, tem uma coisa que se você fala assim, Priscila, você quer dizer que nos outros países não existe corrupção nos países de primeiro mundo? Não. Corrupção existe em qualquer lugar, porque é do ser humano, é da essência. Você não pode mudar uma pessoa. Mas impunidade são só nos lugares onde a mentalidade é ruim. Você pode ver que os lugares onde mais existem impunidades, mais existem corrupções, mais existem problemas econômicos, são nos países de terceiro mundo. Alguns tipos de... Porque a sociedade da mentalidade de riqueza não admite esse tipo de coisa. Então, jamais aconteceria impunidade em alguns outros lugares. Então, assim, eu venho de uma Herbalife, né? Que algumas coisas elas eram muito mais difíceis de acontecer, como hoje. Por isso que precisa estar muito mais forte essa parte moral. Por exemplo, eu venho de uma Herbalife onde os clientes das pessoas, eles eram clientes fidelizados. Não quer dizer que uma pessoa ou outra não podia recrutar, pegar o cliente da outra, porque, como eu falei, sempre pode acontecer. Mas era mais difícil. Por quê? Porque os clientes, eles fechavam os programas, eles estavam ali em contato com você e não existiam as redes sociais, aquela coisa toda. E não existiam clientes de menor tempo como clientes de espaço. Então, imagina um cliente que ele é de ninguém, né? Ele é de ninguém, ele está aqui nesse espaço, ele está no outro, depois ele está no outro, e aí o cadastro como fica. Então, hoje existem muito mais situações, quem concorda? Muito mais situações onde você pode cometer falhas de moralidade. Você pode fazer um evento de hype num lugar, você pode ir num lugar e você conhece lista quente de pessoas que estão sendo trabalhadas ou vendas de clientes, você está muito mais propenso em momentos de tentação do que antigamente. Quem concorda com isso, entende? E aí você fica naquela posição que até onde eu vou, até onde eu fico. Até onde eu vou, até onde eu fico. Então, eu vou dar exemplos aqui, mas é um exemplo assim que não é para você achar isso uma coisa, bater palma para mim como se fosse eu fazendo uma coisa incrível. Para mim, isso seria uma coisa normal, né? Eu fui para Vitória, ser VIP, tinha uma pessoa que vou aproveitar que eu tô lá, que eu vou convidar para o negócio, já que eu vou ser VIP, vou convidar. E quando fui falar com a pessoa já estava
tomando os produtos. Ela era cliente do Marquinhos Vinícius. Ela não era cadastrada, ela não era nada disso. E o Marquinhos nunca tinha falado do negócio com ela. Vou dar duas opções de caminho. Caminho número 1, ele não falou do negócio, eu entrei em contato para falar, vou falar do negócio. Por que eu não vou falar do negócio? Ele que não falou, vou falar. E dentro da ética da Herbalife, tá certo ou tá errado? Eu vou ser punida pela Herbalife se eu cadastrar uma pessoa que é cliente de outra, que ele não falou do negócio? Não vou. Posso cadastrar. Ética de direito. Mas, na minha opinião, na minha posição, a pessoa tá lá, ética de moral. Ética de moral é cliente ativa do cara. E o que eu fiz? Falei do negócio para ela. Convidei ela para o evento para ser cadastrada com o Marquinho. Se ela vai ser cadastrada com o Marquinho, se ela não vai ser cadastrada com o Marquinho, eu não sei. Mas eu me senti tão bem. E aí, como que você vai, Priscila? Mas é muito difícil saber essa linha fina, né? Então, assim, por exemplo, assim, a gente tem que entender isso. Poxa, é tanta coisa que a gente pode fazer e a gente deveria fazer as coisas para a gente se sentir bem, né? Poxa, eu poderia citar, gente, tantas coisas que já aconteceram aqui e não é para ninguém falar, ai meu Deus, acho que eu já fiz parecido, tô fazendo. Não é uma indireta para ninguém, mas eu tô dando exemplos de coisas que vão te deixar ricos na sua essência. Coisas que a longo prazo você pode orientar também as suas pessoas, né? Então, sempre assim, se você tá na dúvida, eu não tenho certeza se isso é certo, posso te falar uma coisa? Com certeza é errado, porque se fosse certo, você não teria dúvida. Isso é uma coisa essa é uma coisa incrível para você fazer, entendeu? Por exemplo, você tá lá, tem um monte de gente que fica assim querendo abraçar o mundo. Putz, eu vou abraçar o mercado de todas as cidades, eu moro nessa cidade, eu vou trabalhar naquela cidade ali, né? E etc. Imagina então que se for uma cidade pequena, trabalhar numa outra cidade, você tem a sua para trabalhar, às vezes na outra cidade tem lista quente de um monte de gente ali, você vai lá e a outra pessoa não vai para sua cidade para trabalhar, ela já está lá. Fica cada um na sua. Ter o downline em outra cidade é diferente, cada um com a lista quente. Então, assim, são coisas. E também, de novo, eu não estou dizendo que eu estou certa, hein? Pelo amor de Deus, cara, que eu não sou dona da verdade. Eu só estou dando alguns exemplos de algumas coisas que podem criar situações ruins para você no futuro. E eu, assim, tenho uma felicidade de ter aprendido isso. Porque eu poderia ter aprendido diferente na Herbalife, poderia ter sido orientada diferente. E eu não teria as portas abertas e as amizades que eu tenho, sabe? Nossa, a hora que a gente chegou em Portugal, não, vocês não acreditam. A gente foi tratado num nível, assim, o que eu ouvi falar de vocês é uma coisa incrível. A gente foi VIP em todas as cidades. A gente foi super bem recebido. Você nunca sabe aonde vai ser, como vai ser, o que você pode precisar de outra pessoa. Então sempre pensa, o que eu estou fazendo, eu gostaria que fizesse comigo e eu posso te garantir, né? E olha, em exemplos que não tem a ver com recrutamento também, tá? E nem com venda, fazer evento fechado, fazer coisas só para uma pessoa e não precisar fazer para todo mundo. Eu faço questão, eu sempre trabalho com todas as pessoas e eu trato todas as pessoas iguais. É do meu grupo, não é do meu grupo, não interessa, é da Herbalife. E tem pessoas que eu trato melhor que não são do meu grupo do que do meu grupo, porque o que importa é o grau de comprometimento, o que importa é o grau de caráter da pessoa. Tudo isso para mim é o que mais importa. Então, quando você faz isso, não se preocupe. Sabe por quê? Você teoricamente vai achar que está perdendo alguém, mas como eu falei que eu acredito muito na lei da semeadura, porque eu acredito que as verdades bíblicas são universais. Com respeito, se você acredita ou não na Bíblia, isso é uma coisa minha. Também não precisa acreditar em tudo que eu falo e nem achar que tudo que eu falo é verdade. Então, quando você planta, você colhe. Se você mudar a vida de uma pessoa, se você impactar a vida de uma pessoa que não é do seu grupo, você ajudou isso, Deus vai te devolver. Talvez não da outra pessoa vai cair de paraquedas um presidente para você de primeira linha que vai vir de outro lugar, porque, ó, ficou arrepiado de pensar. É dando que se recebe. Isso aí é uma lei imutável e isso é sensacional. E eu vi uma vez a nossa VIP incrível, tá, gente? A nossa VIP incrível, maravilhosa, que vai estar com a gente na Extravagância do Chile, Leslie Stanford, né? Ela falou uma vez, ela deu um treinamento uma vez, né? Não sei quem já teve a oportunidade incrível de ter treinamento com ela. E ela falou que teve uma época da vida dela que ela estava se sentindo muito culpada porque estava dando um pico de negócio, o pico do negócio dela estava muito grande, né? Ela tem negócio, gente, por todos os continentes, países variados, e ela estava viajando muito, e ela estava vendo poucos filhos. E ela estava se sentindo um pouco culpada, porque ela não estava
o quanto ela gostaria de estar com os filhos e preocupada se eles estivessem se sentindo bem cuidados por ela e com N desafios. E aí ela foi convidada para participar de uma palestra com algumas pouquíssimas pessoas com o Gandhi. Olha o nível da nossa VIP, hein? Ela estava na palestra com o Gandhi. É só isso, é um nível aqui, a gente está em outro patamar, estamos falando aqui. E aí ela fez uma pergunta para o Gandhi. Não, ó, juro, só de eu falar essa frase é surreal. Como Herbalife coloca a gente nesses lugares? Você é uma pessoa normal, mortal, que está numa sala com o Gandhi e pode fazer uma pergunta para ele. Mas enfim. E ela chegou para o Gandhi e fez a pergunta: Gandhi, eu estou me sentindo assim porque meu trabalho ele é maravilhoso, eu ajudo pessoas, eu estou ao redor do mundo, eu adoro a minha missão, adoro meu trabalho, mas eu tenho uma coisa no meu coração em relação aos meus filhos, porque eu não sei se eles estão sendo bem cuidados tanto quanto eu gostaria, é por mim e tudo. Tem algum conselho que você possa me dar? E o Gandhi falou para ela assim. Ela falou: essas pessoas que você ajuda no seu trabalho, elas têm filhos? E ela falou: sim. E quando você ajuda essas pessoas, os filhos delas ficam melhor cuidados? Ela disse sim. Então não se preocupe, porque os seus filhos sempre serão muito bem cuidados. Então, assim, olha que emocionante é isso, né? Que resumo é isso. Então, assim, coisas que fazemos por um período, lógico que alguns momentos a gente trabalha para o longo prazo, para o mais presente, trabalha por uma missão, mas enfim, trabalhem para isso. Eu não sou santa, eu não tenho só qualidades, estou cheio de defeitos, mas eu procuro todos os dias tentar trabalhar para melhorar a minha moralidade. Eu procuro todos os dias trabalhar para tentar melhorar a minha parte de pessoa extraordinária, porque faz parte do nosso trabalho. Faz parte de trabalhar isso todo dia, porque, como eu falei, a gente fica numa briga mental interna sempre, e nós temos sempre aquele pedacinho nosso que vai buscar o mais fácil. É instintivo. Não é de propósito. Não somos pessoas ruins. Não somos pessoas mau caráter. Somos pessoas que precisam entender como a nossa mente funciona. E aprender a dominar a nossa mente, aprender a entender isso na essência, porque no longo prazo voltam coisas boas, voltam coisas ruins, e por a gente ter essa grande oportunidade da Herbalife, jorrando abundância de todos os lados, a gente tem que aproveitar todos os dias para nos tornarmos melhores recipientes, né, por todos os lados. Então, eu realmente estou muito feliz que a gente tenha essa oportunidade na Herbalife, como pessoa, como negócio, como prosperidade, nessa missão, né? Enfim, não deixa de ser uma coisa boa da lei da semeadura quando você pega esses treinamentos de segunda-feira e manda para as outras pessoas, porque não interessa quem falou, se fui eu, se foi você, se você agregou valor para a pessoa, você vai receber isso de volta também. Então, esse é o nosso papel, ajudar a conscientizar melhor as pessoas, a melhorar a parte ética de conduta, a melhorar atitude nossa todo dia, a cuidar do nosso emocional. E aí, cada semana aqui, a gente vai pegando um desses temazinhos e tentando ver ali o que a gente pode lapidar. Eu vou pegando ali o que está no meu coração, escolho um tema aqui para focar no dia, para não me estender demais e para que a gente possa fazer uma semana maravilhosa. Eu desejo para vocês que essa semana seja incrível, que todos vocês que estão aqui nessa conferência de hoje achem pessoas maravilhosas que queiram tomar os produtos com você, que apareçam pessoas que queiram ser diamante, que apareçam bem na sua frente para você recrutar. E se por algum acaso você tem algum downline ou você mesmo não estava no final de semana de liderança, entrem nos grupos agora, peguem o link, manda o link da Segunda Poderosa para eles e manda o link também do pós-STS que vamos fazer amanhã. Assim que eu desligar aqui, eu vou mandar nos grupos já o link de amanhã, tá bom? E que seja uma semana incrível para todos nós. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana, pessoal. Um beijo, tchau, tchau!